Vamos fechar os olhos, vamos elevar o nosso pensamento, esquecer das tribulações do dia e se concentrar nesse momento de agora, com muita gratidão por estarmos aqui em grupo, juntos, nessa missão de aprender, de se conectar mais e de trabalhar melhor, de sermos melhores trabalhadores na seara do bem, da caridade, no caminho da Umbanda. Vamos elevar também esse nosso amor, essa nossa gratidão aos nossos amigos espirituais, aos nossos guias, às nossas entidades amigas, que estão sempre conosco, que não nos deixam só e que nos ajudam nessa caminhada também. Vamos enviar todo esse amor, toda essa compaixão àqueles que sofrem, àqueles que não têm as mesmas oportunidades que a gente e que precisam de alento, que precisam de conforto, sendo encarnados ou desencarnados. Que todas as nossas egrégoras amigas estejam aqui conosco nesse momento e que abençoem esse nosso estudo. Assim seja. Muito obrigada, Carol. E agora, com essas palavras inspiradoras, a gente começa a nossa aula de hoje. E começa pelo primeiro capítulo do dia de hoje, que é sobre Deus, de Deus. E já nessa primeira parte de fundamentos que vão ser trazidas aqui na aula, é incrível o quanto a gente pode traçar paralelos com a ciência, e vocês vão ver isso aqui, que apesar de não ser uma aula sobre ciência, tem muita coisa científica que a gente pode conectar, né? E, enfim, assim como eu já falei antes, a ideia aqui é seguir o fluxo do próprio livro, para vocês conectarem com a leitura, e também porque ele é um fluxo super lógico de entender. Uma coisa conecta com a outra. Quando a gente fala de Deus, depois vai fazer sentido quando a gente fala de matéria e sobre divindade, por exemplo. Então, por isso que a gente seguiu esta ordem, tá? Bom, é importante também dizer que esses são princípios básicos que depois, cada vez mais, a gente vai entender, por exemplo, sobre encarnação, sobre colônias de espíritos, sobre o que acontece a cada momento. Aqui a gente ainda está conceituando as coisas, né? E começamos por Deus. Então vamos lá. De Deus. O que é Deus? Quem é Deus? Deus, assim como os espíritos que se comunicaram com Allan Kardec trouxeram, é a inteligência suprema. Deus é a causa primária de todas as coisas. Deus é a causa e todo o resto é efeito da causa. E a gente começar um capítulo já com essa frase de que Deus é a causa primária de tudo é muito potente, é muito forte, porque logicamente isso é muito difícil de ser contestado quando você traz, sei lá, ciência ou filosofia, porque precisa haver uma causa, né? E hoje, por exemplo, quando a gente pensa em universo, ou quando a gente pensa quem somos, a ontologia das coisas, a gente não sabe qual é essa causa, né? Então, Deus é a causa de todas as coisas. E Deus é a inteligência suprema, a maior inteligência que existe. E definir Deus como o infinito, que é algo que não tem nem começo e nem fim, não é uma definição completa, é uma definição incompleta, porque a gente não sabe conceituar o que é infinito. Então a gente estaria apenas trocando um desconhecido pelo outro. No que cabe a gente, no que a gente consegue entender, Deus é a inteligência suprema e Deus é a causa de tudo, de todas as coisas que existem, tá? Por favor, se vocês quiserem trazer alguma coisa ou quiserem perguntar alguma coisa, me pausem. Carol também, se quiser contribuir, fica à vontade, tá? Então, aqui a gente já entende algo que vai ser trabalhado um pouco mais pra frente, mas que eu acho que enfim, já dá pra conectar, que é, muitas vezes a gente escuta que a gente
que tudo que existe é Deus, né? Que tudo que está em volta da gente é Deus. Mas aqui a gente está entendendo Deus como a causa e o resto como o efeito ou a obra de Deus, né? E aí, logo na sequência desse bloco, Deus e o infinito, vem um segundo bloco de provas da existência de Deus. Aqui, o que é trazido? Que a existência de Deus se prova porque não há efeito sem causa. De novo, difícil de contestar isso. E que vincular a existência de qualquer coisa a um acaso ou ao nada, porque o acaso é o nada, né? Significa que ninguém criou aquilo com alguma inteligência, é insensato porque isso ignora a inteligência que existe nos mecanismos da natureza e do universo. O universo que é obra de Deus, que é a natureza, né? Então, é preciso haver alguma inteligência por trás da inteligência que existe no universo, na natureza, no mundo que está em volta da gente, né? Ou no universo que está em volta da gente. E é tão potente esse sentimento da existência de Deus que mesmo quem não teve uma doutrinação ou uma educação como o homem selvagem, como ele é colocado aqui, tem um sentimento instintivo de que Deus existe, de que existe algo ali muito potente, muito forte e muito bom no geral, né? E que eles rezam para que esse Deus, essa entidade, enfim, os proteja, os guie na vida, etc. Existe alguma dúvida sobre essa parte ou algum comentário que vocês queiram fazer? Eu vou só fazer uma conexão de que esse último comentário que você fez sobre esse instinto, né, que o ser humano tem, mesmo sem nenhuma instrução, mesmo sem nenhum processo cultural, né, de aprendizado sobre Deus e religião, tá dentro de um tema que a gente vai explorar bastante no futuro, que são as leis morais da vida, né? E principalmente a primeira, que é a lei natural, que é exatamente esse instinto de moralidade, existência de inteligência suprema, que é inerente à nossa existência. Uhum. Então, vai ser muito legal, gente. É uma das minhas temáticas favoritas de estudar do Livro dos Espíritos, são as leis morais. Uhum. E é muito legal ir traçando esses paralelos, assim, a gente vai somando, né, o conteúdo em cima dessa base que é o que é Deus, né? E o que é matéria, o que é espírito, por exemplo. Então é muito importante que isso esteja muito bem esclarecido na cabeça de todo mundo aqui. E, enfim, se a gente traça já um paralelo com a ciência, que eu vou evitar fazer muito prolongadamente, mas quando a gente pensa da recriação das condições para existir a vida, hoje tem estudos em que eles fizeram em laboratório que eles descobriram, tipo, que para nascer o caldo de vida precisa ter até sílica envolvida, porque se não tem sílica envolvida não acontece a vida. Então, assim, é muita coisa para botar na conta do acaso para existir vida, por exemplo, no universo, sabe? Então, essa frase aqui também é muito, muito forte, né? E de fato, difícil de contestar. Mas vamos lá, então vamos para a próxima parte, para as duas próximas partes aqui do pequeno capítulo de Deus. Alguém quer fazer uma pergunta ou algo? A Bárbara deixou um comentário aqui. Eu acho que a questão sobre os selvagens é muito complicada, facilmente criticável. É uma visão muito europeia da coisa, mas eu não posso falar aqui. É de fato. É de fato. Por isso que eu coloquei entre aspas, tá? O aspas não estava no livro, mas aqui no slide eu coloquei homem selvagem entre aspas. Até porque o próprio termo em si, enfim, a gente pode trazer várias problemáticas para ele, né? Eliane levantou a mão? Mas vamos lembrar que isso foi escrito numa época Exato. que, né? Exato. Então, assim, é isso. É isso. Entenderam? Vamos ao o filtrozinho do século XXI aqui. Vamos, exatamente. Bom, dessa próxima sessão aqui sobre atributos da divindade, o que é trazido pra gente? Que a gente não pode compreender a natureza íntima de Deus. A gente pode compreender um pouco
a natureza de Deus, ou a perfeição de Deus, se a gente elevar o nosso pensamento acima da matéria, né? Portanto, essa foto aqui é uma tentativa de, enfim, trazer isso, assim, representar isso. Enfim, a gente acessando essa consciência para além da matéria, a gente fica mais perto das perfeições de Deus. E de um ponto de vista nosso, que é incompleto, é correto dizer que Deus é eterno, imutável, imaterial, único, onipotente e soberanamente justo e bom. Eu acho que vale muito, e eu não vou entrar no detalhe aqui, mas vale muito ter, pelo menos salvar e guardar essas páginas, que é a página 58 e 59, que existe uma explicação bem detalhada do porquê que é eterno. Porque ele não teve começo, ele é a causa, né? Lembrando, Moira, que os livros têm páginas diferentes. Isso. Então, como é que a gente chama isso? No item 13, né? do parte do de Deus, né? Da parte de Deus, dos atributos da divindade. É imutável, porque se ele estivesse sujeito às mudanças, ele não faria as regras, né? É imaterial, aí tem conexão com o imutável. Então, para nossa linguagem incompleta, essas são características válidas para representar quem é Deus, né? E partindo para a última parte aqui do panteísmo, que é bem interessante para a gente na Umbanda, tem um trecho que trata o seguinte: a inteligência de Deus se revela em suas obras como a de um pintor no seu quadro. Então pensem em Deus como pintor e o quadro como qualquer outra coisa que Deus criou, inclusive a gente. É como se a gente fosse um quadro. É como se qualquer coisa que Deus criou, inclusive o sol, ou um espírito, uma entidade que represente o sol, isso são obras de Deus e não são o próprio Deus. Como o quadro não é o pintor que o concebeu e executou. Ou seja, as obras de Deus não são parte de Deus e tudo não é Deus, né? Deus criou tudo, mas tudo não é Deus, porque Deus não é um conglomerado nem de tudo que é material e nem de todas as inteligências do universo. Ele é a causa, né? Ele é o pintor. E aí, no conceito da doutrina espírita, não há divindades, não é possível haver divindades, porque algo que Deus criou não pode ser um Deus também, ou uma divindade. E aqui a gente tem uma conversa interessante sobre Umbanda e os orixás, que são divindades na Umbanda, mas para o Espiritismo existe essa diferenciação, tá? E aí, aqui, eu até queria convidar a Eliane, porque a gente teve uma breve conversa sobre isso, se a Eliane quiser comentar alguma coisa. Ela já levantou a mão. Já levantou a mão. Pode ir, Eliane. A ansiosa, né? Essa parte, para mim, né, que você acabou de dizer que, por exemplo, o pintor, ele faz ali um quadro, só que ele é o pintor, e o quadro não faz parte do pintor. Para mim, não condiz essa parte do texto, porque sim, se eu estou fazendo alguma coisa, aquela coisa faz parte de mim, eu estou exteriorizando aquilo que está dentro de mim, aquilo que então faz parte. E nós fazemos parte do todo, e o todo faz parte, né? Somos parte do todo, somos co-criadores também, né? A gente caminha para a evolução. Então, se a gente não faz parte do todo, nós caminhamos para onde? Estamos indo para qual lugar? Para quê? Por quê? Né? Então, fica essas perguntas. Obviamente, nenhum ser, nada da criação de Deus vai se aproximar, não vai se aproximar em poder de Deus, mas a gente trabalha para nos aproximarmos de Deus. E isso é bem presente aqui, né? Então, no Espiritismo também. Eu não concordo, não consigo concordar com essa parte. Então, eu deixo a minha marca, né, as divindades, né?
nós também caminhamos para ser uma divindade. O Cristo, os Cristos, não existe só um Cristo, existe Cristos. Uhum. Nós temos o Cristo, né? Cristo, Buda, nós temos Cristo Jesus, nós temos vários Cristos. Nós temos Oxalá, né? Na Umbanda, nós temos vários Cristos. E nós caminhamos para ser um Cristo também, né? Nós temos essa caminhada de milhares e centenas de milhares de anos, né? Não para, obviamente, não para se comparar a Deus, mas chegar próximo a Ele. Aqui, traçando um paralelo com o Espiritismo, existe uma caminhada, né, descrita aqui no Livro dos Espíritos para a perfeição, mas existe essa distinção de que a gente tem até uma piada feita, né, que o homem quer virar divindade, aí tenta encontrar divindade em si, né? Então, tem esse, digamos assim, não completo encontro de doutrinas, né? Mas eu acho que todo o resto é muito aproximado, assim. Traçando um paralelo aqui, Deus, a gente poderia chamar ele de Olorum, né? Seria a figura de Olorum, que é importante também de trazer. Olorum ou Zambi, né? Ou Zambi. Exato. A Lu deixou um comentário aqui. Nós temos a fagulha divina dele. Ele está em nós. Então também fazemos parte dessa divindade. Exatamente. Eu concordo com isso. A única observação que eu faria aqui, que eu acho que a birra do espiritismo nisso tudo, de falar dessa forma, né, que também acho problemática, é que eu sentia que existia os espíritos são meio sem paciência, assim, pra gente. Não, mas eu acredito em outra coisa. Eu acredito que para cada época se lança uma pérola. Com certeza. Você entende? Talvez nessa época eles não poderiam tratar o assunto da maneira que nós tratamos hoje. E talvez mais para frente, daqui a algumas centenas de anos, se trate ainda mais afinco. Porque nós não temos preparo. Nós não temos preparo para entender tudo. Nós não temos ainda essa, vamos colocar, não inteligência, mas acho que é o preparo mesmo, né? É a maturidade espiritual. Isso, a maturidade intelectual para compreender certas coisas. Exato. Então é tudo no seu tempo, né? Fazendo uma analogia com a Umbanda mesmo, né? Por que os médios antes eram todos inconscientes? Porque eles não tinham maturidade para ser semiconscientes ou totalmente conscientes. E hoje em dia a maioria dos médios quase não existe, né? Quase estão extintos os médios inconscientes, porque não precisa mais. Eles já entenderam que nós precisamos receber também, nós como médios precisamos receber os ensinamentos que são deixados ali no ato da consulta, né? Então eu acredito isso, que nessa época não havia ou havia grandes barreiras para que uma fagulha da verdade fosse, talvez não essa palavra, mas um pedacinho ali da verdade maior fosse revelada. Você entende? Então, eu também acredito que nós também vamos evoluir também nisso mais para frente. Hoje nós estamos nesse ponto e daqui a 300 anos as pessoas falam, olha como eles eram bobinhos, entendeu? Algo mais ou menos assim. Então, é isso. Acho que ficou claro. Ok, beijo. Obrigada, Eliana. Acho que é importante entender que a gente está fazendo um estudo do Livro dos Espíritos, mas isso não significa que a gente vai seguir o Livro dos Espíritos a ferro e fogo, ou que a gente precisa acreditar 100% em tudo que está sendo trazido, né? Mas é importante a gente delimitar aqui conceitualmente o que está sendo trazido pelo livro. Eu passo para frente ou foi mais alguma... Eu acho que é assim, levar em consideração a época que ele foi escrito. Eu acho que é isso que a gente tem que levar muito em consideração, não que seja um ato falho, que ele esteja escrito algum tipo de bobeira, quem sou eu para contestar. Você entende? Mas eu acredito que pela época que ele foi escrito,
era aquilo que podia ser falado naquele momento. É isso. Perfeito. E agora, andando para frente, vamos para o segundo capítulo da primeira parte, que é dos elementos gerais do universo, tá? E vamos lá. Na primeira sessão desse capítulo, a gente tem o conhecimento do princípio das coisas. E até falando, conectando um pouco com o que a Eliane estava trazendo, aqui a gente tem no livro que o homem não consegue compreender tudo por não possuir as faculdades necessárias. Ou seja, os nossos sentidos limitam a nossa compreensão. Então, faz super sentido que talvez a gente não tenha acessado nesse exercício feito lá no século XIX todas as informações sobre tudo, né? A ciência... Eu vou continuar só para fechar essa sessão e depois eu pergunto aí se aconteceu, se veio algum sininho. Eu acho que era só um joinha, que foi uma levantada de mãos, era um joinha. Perfeito. Guilherme. A ciência, ela nos foi dada para a gente adiantar o conhecimento sobre os segredos da natureza, mas existe um limite estabelecido por Deus, que pode ser tanto os nossos sentidos, quanto, por exemplo, quando a gente tenta quebrar a molécula de um átomo, ou tenta quebrar os quarks, e descobrir se tem algo além dos quarks, que é uma molécula subatômica menor ainda, a gente não consegue, porque para fazer essa quebra seria necessária toda a energia do universo. Então existe um limite no que a ciência consegue nos dar, pelo menos por tudo que a gente sabe até agora, né? Não é só nos nossos sentidos, mas também na maneira como a gente faz a ciência e a investigação científica. E aí Deus pode revelar ao homem o que a ciência não consegue quando a gente eleva o pensamento além da matéria, né? Vou continuar. Qualquer coisa, levantem a mão. Aí entra uma parte que é bem importante sobre espírito, matéria, e define a diferença entre esses dois elementos e também Deus, né? Entrando especificamente, eu nichei as informações aqui para ficar mais fácil, eu foquei primeiro só em matéria. Se perguntou aos espíritos se a matéria sempre existiu por toda a eternidade. E eles responderam que não sabiam disso, que somente Deus sabe se a matéria sempre existiu, mas que Deus nunca deixou de estar ativo. Deus sempre esteve ativo. Sempre. Deus nunca parou a sua atividade. E aqui a definição de matéria trazida no livro é de que a matéria é o laço que prende o espírito. Então a matéria, ela tem a sua explicação conceitual atrelada ao espírito e não a matéria em si. É como se a matéria existisse para o espírito atuar sobre ela e o trazer inteligência, né? Mas a gente vai chegar lá. Então a matéria é o laço que prende o nosso espírito e é um instrumento pelo qual o espírito exerce a sua ação, né? A matéria ela é o agente, mas ela também é o intermediário. Então, a gente ocupa essa matéria e ela é o intermediário do que o nosso espírito quer realizar de maneira intelectual. E a matéria ela existe em vários estados que a gente conhece e os estados que a gente também não conhece, que são etéreos e sutis, que a gente não consegue ver com os nossos sentidos. Quando a gente traça um paralelo para a ciência, a gente pensa em matéria como aquilo que é massa e volume, né? Que ocupa espaço, tipo, sei lá, isso aqui, ou uma caneta, enfim. Mas cada vez mais a gente vem tendo dificuldade com esse termo matéria, os físicos, eu tô falando agora, principalmente o pessoal da cosmologia, da astrofísica, porque se a gente pensa lá em Einstein, naquela fórmula super conhecida que energia igual a massa vezes velocidade da luz ao quadrado, a gente entende que a matéria que a gente conhece, essa massa que a gente conhece, ela é uma energia, eu vou usar um termo bem chulo aqui, bem simples, mas ela é uma energia condensada, ela é uma energia num estado condensado. Porque quando a gente começa a ver o que faz a gente, né, o que faz uma molécula de uma água, a gente vê que é algo em constante movimento e muito espaço, né? Enfim, vou trazer uma exemplificação mais clara disso, assim, mas cada vez mais o nosso conceito do que é matéria, ele vem se expandindo com a ciência que Deus nos deu pra gente
já adiantar um pouco desse conhecimento dos segredos do universo e da natureza. Nessa parte aqui, existe alguma dúvida? Vou seguir em frente? Pode seguir, Moira, eu Vou acho. seguir em frente. Quando a gente fala mais especificamente de espírito, a gente tem que o espírito é um princípio inteligente do universo. Então, Deus, que é a inteligência suprema, cria um espírito com um princípio de inteligência. E a inteligência ela é o nosso atributo essencial. E para nossa compreensão, as duas coisas se confundem e são a mesma coisa. Então, espírito é igual a inteligência. E ele não é palpável no sentido de ele não é tocável pelos nossos sentidos, mas ele é algo. Porque não existe de novo nada, não existe o acaso, ele é algo que existe e é inteligente, né? Enfim, eu ouvi algum barulho. Foi alguma levantada de mão? Guilherme levantou a mão. Isso é muito importante, né? Isso é bom a gente frisar bastante, quem quiser anotar, fazer anotações, porque essa é uma parte importantíssima, é a base. É isso. Uhum. Sim, o que eu queria só comentar é que às vezes o conceito de inteligência ele é meio abstrato, porque a gente tem um outro conceito. Então, um conceito que eu uso paralelo, não para substituir, mas para complementar, é consciência. Uhum. Né? Essa questão, porque existe a matéria que ela não tem esse princípio, e existe a matéria que é atrelada a esse princípio também. Uhum. Se não entender isso agora, depois lá para frente fica bem difícil. Então, assim, entendam bem, perguntem. Eu acho que é até importante se tiver alguma dúvida, porque esse é a base, né? Uhum. E Falei demais. aqui, daqui a pouco no livro, mais pra frente, vai se trazer que inteligência também é instinto, tá? É um tipo de inteligência. Então, não é só a inteligência de, sei lá, fazer uma fórmula matemática, não é só sobre isso. É como a Carol trouxe, é uma consciência, é algo que consegue racionalizar e agir com base nesse pensamento inteligente, né? Indo pra frente. Na relação entre espírito e matéria, existe uma trindade universal, que eu representei aqui com um triângulo, em que existe espírito, matéria e, acima disso, Deus, o Criador, que criou o espírito e criou a matéria. Espírito e matéria são distintos um do outro, tá? Eles são coisas diferentes, conceitualmente coisas diferentes, mas o espírito vir para a matéria é importante para que a matéria seja intelectualizada, que ela tenha uma ação intelectual. É como se a gente desse sentido para a matéria. Então é como se a matéria, no final das contas, existisse de alguma forma para o espírito, para que o espírito possa intelectualizá-la ou conscientizá-la, dar um sentido, né? E para que o espírito possa fazer esse movimento de exercer a ação da matéria e usar a matéria como intermediária, é necessário o querido fluido universal. É ele quem conecta as duas coisas. O fluido universal, ele também é uma matéria, então ele poderia ser classificado como matéria, mas ele é tão sutil e tem umas características diferentes, que a gente com certeza vai ver mais pra frente, que ele se torna uma categorização, um conceito diferente de matéria. E ele é suscetível também a inúmeras modificações, como o fluido energético, o fluido magnético, etc. Eu queria fazer um paralelo aqui, não um paralelo, mas trazer à tona que esse conceito de fluido universal é muito importante para a gente, principalmente para quem está aqui já nesse processo de desenvolvimento de mediunidade magnetizadora, tá? Pessoal que dá passe aqui no grupo, que fluidifica a água, porque o que vocês estão fazendo nada mais é do que manipulando o fluido universal. Então, ter essa compreensão de que esse é o mecanismo, né? É física, no final das contas, também. Não é só uma mentalização. Você está ali usando real, o assim. seu poder magnético para manipular o fluido universal, que é esse intermediário entre matéria e espírito, que é incrível. Vocês são alquimistas de fluido universal. Muito bem, muito bom. Bom, gente, vou passar para frente. Agora falamos de propriedades da matéria. Quais são as propriedades da matéria?
a matéria que a gente conhece, que a gente toca no dia a dia, esse estojo, a caneta, ela é ponderável. Eu tive até dificuldade. Assim, o que é ponderável aqui? A gente pode refletir sobre ela, a gente consegue Medir, né? medir, a gente consegue, assim, entendê-la, enxergá-la, né? E ponderar e refletir sobre ela. Mas o fluido universal, que é uma matéria mais etérea, mais sutil, ela não é ponderável pra gente. A gente não consegue dividir, ver ela e refletir sobre ela, né? Quer dizer, um pouco na Umbanda a gente consegue, não necessariamente tão visualmente, né? Mas a gente acaba fazendo isso de uma maneira mais instintiva, talvez uma inteligência aí que a gente também não tenha consciência sobre, né? A matéria, ela é formada aqui, isso aqui eu achei, assim, chocante de uma maneira, chocante muito bom, porque casa muito com o movimento da ciência que aconteceu no final do século XXI, do século XX, desculpa, que é de cada vez mais entender o que forma as moléculas, enfim, que não se tinha com certeza esse conhecimento quando o livro foi escrito, mas é de que a matéria ela é formada de um só elemento primitivo com forma constante. E que isso é dado, assim, e depois a gente agrupa e realiza e forma outras formas, mas que existe algo primitivo e único que é constante, né? E quando a gente pensa no que eles estão descobrindo, aí eu vou voltar no exemplo da água. A gente tem lá H2O, moléculas. Aí a gente tem átomos dentro dessas moléculas, né? Aí dentro do átomo a gente tem o núcleo, que tem lá o próton, aí tem o nêutron, aí em volta tem o elétron girando, lembrando das áreas de física. E aí, recentemente, em 1968, eles descobriram partículas subatômicas, né? Que são os quarks, os leptons e algumas outras. Existe hoje uma categorização chamada de Standard Model, que tem 17 diferenciações desses quarks. Mas eles diferem só em spin, ou seja, a maneira como eles estão fazendo o spin à volta deles, charge, a carga deles e a massa. Mas basicamente eles são a mesma coisa, e por isso existe um grupo de cientistas que tentam chamar todos eles, ou tentaram criar um conceito de prions, porque eles gostariam de simplificar essa visão desses diferentes quarks, né? E assim, mesmo se a gente não considera os quarks como se fosse a matéria formada de um só elemento primitivo, aqui um elemento primitivo de forma constante, ainda existem teólogos que falam da teoria das cordas, enfim, e no final das contas, as cordas poderiam ser esse elemento único primitivo com formato constante, mas que talvez não seja tão constante assim, porque é um movimento, né? Mas, de novo, que nem eu falei, é impossível da gente saber se existe algo para além dos quarks, porque a gente hoje, pelo menos, precisaria de toda a energia do universo para descobrir isso. De qualquer forma, é muito interessante como se já se trouxe isso, enquanto provavelmente o nosso conhecimento parava aqui, né, na época. Bom, continuando. As combinações e transformações da matéria geram moléculas secundárias, como é o oxigênio, hidrogênio e carbono. E as diversas propriedades da matéria se originam por união. Enfim, aí é que ele fala, por exemplo, quando é água, gasoso, e se é transparente, se é opaco. E tudo isso é dado pelas propriedades da junção dessas moléculas, né, elementares. E força e movimento são efeitos secundários, né? Bom, alguma dúvida sobre as propriedades da matéria? Bárbara comentário? levantou a mão, pode falar, Bárbara. Eu tenho uma dúvida do que você falou logo no início desse slide, a questão de que o fluido universal não é ponderável, quer dizer, é imponderável. Eu não entendo muito bem o que ele quer dizer com essa palavra, porque logo antes estavam falando, né, a coisa de dar passe e de manipular essa energia, etc. Aí eu um pouco fiquei confusa com o que foi dito antes, essa coisa de ser imponderável, para mim ficou meio... Não entendi. Assim, por mais que a gente manipule de uma maneira, quem sabe, até instintiva ou com a ajuda dos espíritos, né? Porque a gente não faz isso sozinho. Ainda assim, a gente não consegue ver o fluido universal como isso, assim, como a gente vê a caneta ou como vê o estojo, né? Então, não é algo que a gente consegue pegar
dividir em 4 partes, pegar não é um binóculo, gente, esqueci a palavra agora. Um microscópio e olhar o que tem ali e ver quais são as moléculas que fazem isso, entendeu? A gente também não consegue medir, a gente não consegue pesar. Isso é ponderar, né? Isso, exatamente. Obrigada. A gente não consegue fazer investigação científica sobre o fluido universal, por exemplo. Então, ele é imponderável. Ficou mais claro? Sim, obrigada. Perfeito. Nicole levantou a mão. Eu só queria entender também uma coisa, que quando a gente fluidifica a água, ela fica com aquele aspecto meio gasoso. Então, isso seria essa transformação, não sei explicar, mas quando ele tá assim, a gente fala que ele... Ai, como que explicar isso? Que ele foi... Quando ele tá com esse aspecto gasoso, a gente fala, nossa, essa água tá bem fluidificada. Ele fica com esse termo que você usou, ponderável. É isso, que a gente consegue ver. A gente consegue ver essa transformação. A gente consegue ver a matéria da água, mas a gente que sofreu... Esse é o fenômeno. Esse é o fenômeno. Exatamente. Okay. Ele não é... A gente não consegue ver o fluido universal, a gente consegue ver o resultado da interação do fluido universal com a água, né? Ah, ok. Então, a água continua sendo ponderável, que aconteceu algo com ela, mas a gente não ponderou. Existem relatos, né, de pessoas que analisam as moléculas da água depois de processo de fluidificação e vê que, de fato, existe ali uma modificação na composição da água, de fato, como as moléculas se organizam. Então, é isso que a Moira falou, é o resultado, ou o fenômeno, né, como a Eliane falou. Lu o assunto tá dando pano pra manga. Lu levantou a mão, depois o Guilherme. Lu, pode falar primeiro. É exatamente isso. A fluidificação é algo imponderável, né? Não quer dizer que por ela estar gasosa, que ela está mais fluidificada, né? Porque no ato de fluidificar é colocado o que o grupo, a pessoa ali no momento está precisando. Eu digo isso porque o meu ex-marido, né, quando eu fazia o evangelho na minha casa, às vezes ele falava, não vou beber essa água porque ela não gasificou. Né? Então, ele entendia que não havia sido fluidificado, mas não, foi fluidificada, mas nem sempre ela vai apresentar esse aspecto gasoso. É isso que é o sentido de imponderável, você não consegue ver o que está ali, né? Não dá para quantificar e dizer se foi ou não. E isso já foi feito um estudo também com a molécula da água, como ela reage à música, aos diversos, as diversas modalidades musicais. Então, assim, a gente está caminhando ainda nesse assunto, né? É isso que eu queria dizer. Está caminhando, eu acho interessante que está caminhando porque as pessoas, de fato, querem aprender e querem desvendar esse tipo de coisa, né? Exatamente, é isso. Guilherme, quer fazer uma pergunta? Na verdade, eu só queria complementar com uma alusão que a gente, praticamente todos nós, assistimos quando a gente era novo, que é o filme do Caça-Fantasmas, né? Sim. E, na verdade, é um filme de comédia, meio que comédia, mas para quem já assistiu o filme, rola uma exemplificação muito forte com essa questão da alteração da matéria, né? Que é aquela geleia que é criada pelo excesso de energia vindo dos espíritos e dos fantasmas, que na verdade altera a matéria e cria meio que uma geleia na cidade e tal. Então aquilo muito bom, tem uma explicação por trás daquilo. Provavelmente os caras se basearam nessa questão da alteração da matéria, né? Da alteração da energia. Trazendo um elemento de cultura pop. Cultura pop. Eu adoro. Aí já é muito bom, muito bom. Né? Aí é ectoplasma, é uma questão que também a gente vai abordar. Ectoplasma. Sim, e ectoplasma a gente sente também, né? Na gira, dor no cotovelo, dor nas costas, enfim. Então, com certeza tem... Porquinho. E na última parte, depois de propriedades da matéria, a gente tem uma parte sobre espaço universal, em que se traz que o espaço universal ele é infinito, ainda que fosse um vazio absoluto, ele ainda seria espaço. Isso para nossa cabeça é um pouco inconcebível, né? Porque a gente vê tudo muito
em caixas, enfim, e é difícil de imaginar o que seria um vazio completamente infinito, né, que não tem nem começo nem fim. Mas ele também traz que não há vácuo, que o que nos parece vazio é ocupado por matéria que a gente ainda não consegue investigar e entender. E aí, traçando alguns paralelos com a ciência, o que se está descobrindo hoje? Que existe matéria escura e existe energia escura. Escura é um termo conceitual para dizer que não se sabe o que é. Pode ser que a matéria escura depois se defina em 50 categorias, mas hoje ela é escura porque a gente não entende, né? E por que se sabe e se imagina que, por exemplo, 68% do universo inteiro seja energia escura e 27% seja matéria escura? Porque a gente sabe que o universo ele continua expandindo e que existe alguma gravidade que não faz sentido em relação às estrelas, as galáxias que existem, não são elas que estão exercendo essa gravidade e que vai além do que está sendo gasto de energia e de gravidade que vai além da energia de atração e de gravidade dos buracos negros. Então hoje a gente já sabe que não é o vazio total que ocupa o universo, né? E eu também trouxe isso aqui para vocês porque eu não sei se vocês já leram Stephen Hawking, mas no livro do Universo na Casca de Nós, ele traz que o universo observável ele tem o formato de uma pera, assim. Por quê? Porque quando a gente entende que espaço é tempo no universo, e aí eu não vou entrar nesse conceito, mas em resumo, a gente consegue, se a gente olha para o universo, a gente vê o passado, porque uma luz, ela vem do passado e chega até a gente, e por isso a gente sabe que mais ou menos a teoria do Big Bang é correta, e que tudo saiu do Big Bang, porque a gente consegue olhar para o passado com o Hubble e com os novos telescópios, isso já se provou verdade, né? A gente sabe que existe um condensamento de matéria, de estrelas, de diversos tipos de buraco negro em alguns lugares do universo, mas a gente não sabe o que tem para além dele, né? Em volta dele, ou também o que gerou o que eles chamam de singularidade, há quase 14 bilhões de anos atrás, que era tão densa e tão quente, que se expandiu e depois gerou ali a criação das primeiras matérias, dos primeiros átomos, prótons, etc., as primeiras estrelas, depois as primeiras galáxias, e a gente tá aqui hoje, assim. E a gente também não sabe o que vai acontecer depois. Existem 3 grandes teorias que são de ou vai rasgar o universo e tudo vai morrer porque não vai ter mais energia, ou vai continuar expandindo até congelar, ou tudo vai ser juntado de novo por um buraco negro e vai virar um outro Big Bang que vai de novo se espalhar. Enfim, a gente de fato não tem essa noção, mas o que a gente sabe hoje é que existe muito espaço e que existe muita matéria e energia escura em volta da gente que explica por que o universo ele continua expandindo para além da força da gravidade que as galáxias exercem, tá? Então, esses 2 pontos aqui, eles fazem muito sentido com o que a gente sabe cientificamente falando. E com isso, eu paro e chamo a Carol pra gente fazer a dinâmica rapidinho e depois a prece final também. E muito obrigada. Sim, obrigada, Moira. Foi assim. Muito bem, muito bem. Uau!